Livro Jesus Cristo, Vida da Alma, Dom Columba Marmion. A. A morte para o pecado. 3. Quem conhece o pecado? A morte para o pecado, primeiro fruto da graça batismal, primeiro aspecto da vida cristã. O batismo, como nos mostra São Paulo, pelo seu simbolismo e pela graça que produz, imprime em toda a nossa existência cristã o duplo caráter de morte para o pecado e de vida para Deus. É certo que o cristianismo é propriamente vida, diz-nos nosso Senhor. É a vida divina que da humanidade de Cristo, em que se encontra em plenitude, se difunde sobre cada uma das almas. Mas esta vida não se desenvolve em nós sem esforço. O seu desenvolvimento está dependente da destruição do que a ela se opõe, isto é, do pecado. O pecado é o verdadeiro obstáculo que impede a vida divina de se desenvolver e até de se conservar em nós. Mas direis, o batismo não destruiu em nós o pecado? Sim, o batismo apaga o pecado original, e quando conferido a um adulto, apaga também os pecados pessoais. Perdoa até as dívidas do pecado. Produz em nós a morte para o pecado. Nos desígnios de Deus, esta morte é definitiva. Não devemos recair mais no pecado. No entanto, o batismo não destruiu a concupiscência. Este foco de pecado que permanece em nós, Deus assim o quis. Quis que a nossa liberdade pudesse exercitar-se na luta e assim nos proporcionasse, diz o Concílio de Trento, uma ampla colheita de merecimentos. Essa morte para o pecado, realizada em princípio no batismo, torna-se, portanto, para nós uma condição de vida. Devemos enfraquecer em nós, na medida do possível, a ação da concupiscência. É por esse meio que a vida divina desabrochará na nossa alma. E isso mesmo na medida em que tivermos renunciado ao pecado, aos hábitos do pecado e à afeição a ele. Um dos meios para conseguir esta destruição necessária do pecado é odiá-lo. Não se pactua com o inimigo a quem se odeia. Para ter este ódio ao pecado, seria necessário conhecer a sua profunda malícia e infernal baixeza. Quem conhecerá, porém, a malícia do pecado? Para a avaliar, seria necessário conhecer o próprio Deus ofendido. Por isso o salmista exclama: quem conhece o pecado? Delicta qui intelligit. Procuremos, no entanto, à luz da razão e principalmente da revelação, formar dele uma ideia aproximada. Suponhamos que uma alma de batizado, consciente e voluntariamente, comete uma falta grave, infringe deliberadamente, em matéria grave, um dos mandamentos divinos. Que faz essa alma? Despreza a Deus. Põe-se do lado dos inimigos de Cristo para o crucificar. Enfim, destrói em si mesma a vida divina. Eis a obra do seu pecado. O pecado mortal, desprezo prático dos direitos e das perfeições de Deus, causa dos sofrimentos de Cristo. O pecado, disse alguém, é o mal de Deus. Como sabeis, este termo não é rigorosamente exato, senão conforme o nosso modo de falar, porque o sofrimento é incompatível com a divindade. O pecado é o mal de Deus porque é a negação, por parte da criatura, da existência de Deus, da sua verdade, da sua soberania, da sua santidade, da sua bondade. Que faz a alma que vos falei, praticando deliberadamente uma ação contrária à lei de Deus? Praticamente nega que Deus seja a soberana sabedoria e que tenha poder para fazer leis. Nega a santidade de Deus e recusa prestar-lhe a adoração que ele merece. Nega que Deus seja a onipotência e tenha direito a reclamar a obediência das criaturas que dele dependem. Nega que Deus seja a bondade suprema, digna de ser preferida a tudo que não é essa bondade, e coloca Deus abaixo da criatura.
Não vos conheço, não vos servirei. A alma repete esta palavra do rebelde no dia da revolta. Diz com os lábios? Nem sempre, pelo menos, mas diz talvez sem querer pelos seus atos. O pecado é a negação prática das perfeições divinas. É o desprezo prático dos direitos de Deus. Praticamente, se isso não fosse impossível pela natureza da divindade, a alma faria mal à majestade e à bondade infinita. Destruiria Deus. E não foi o que se deu? Quando Deus tomou a natureza humana, não o atingiu o pecado a ponto de o fazer morrer? Já vos disse que os sofrimentos e a paixão de Cristo são a mais clara revelação do amor de Deus. Não há também revelação mais profunda da imensa malícia do pecado. Contemplemos com fé, durante alguns instantes, o que sofreu o Verbo encarnado quando chegou a hora de expiar o pecado. Apenas podemos suspeitar, até que abismos de sofrimentos e humilhações o pecado o fez descer. Jesus Cristo é o Filho único de Deus. É o objeto das complacências do Pai. Toda a obra de seu Pai consiste em glorificá-lo. Porém está cheio de graça, a graça superabunda nele. É um pontífice inocente. Apesar de ser semelhante a nós, no entanto não conhece pecado nem imperfeição. Quem de vós, dizia ele aos judeus, me acusará de pecado? E continua, o príncipe deste mundo, isto é, Satanás, em mim não tem coisa alguma. E era tão verdade que foi em vão que os fariseus, os seus mais asperosos inimigos, esquadrinharam a sua vida, examinaram a sua doutrina, espiaram, como o sol sabe fazer o ódio, todos os seus tetos, todas as suas palavras. Não acharam motivo para o condenar. Para inventar um pretexto, foi necessário recorrer a testemunhas falsas. Jesus é a própria pureza, o espelho das infinitas perfeições de seu Pai, o brilhante resplendor da sua glória. E eis como o Pai tratou seu Filho quando chegou para Jesus o momento de satisfazer a justiça infinita pelos nossos pecados. Eis como foi castigado o Cordeiro de Deus, que tomou o lugar dos pecadores. O Pai Eterno quis, com aquela vontade a que nada resiste, esmagá-lo no sofrimento. Na alma santa de Jesus, encapelam-se ondas de tristeza, de tédio, de temor e desânimo, a ponto de seu corpo imaculado ficar banhado num suor de sangue. Está, por tal modo, perturbado e acabrunhado pela torrente das nossas iniquidades, que, com a repugnância que sente a sua natureza humana, pede ao Pai para não beber o cálice da amargura que lhe é apresentado. Na véspera, na última ceia, não falava assim. Quero, dizia então a seu Pai, porque é igual a ele, mas agora os pecados dos homens que sobre si tomou cobrem-no de um opróbrio que lhe invade a alma, e é como um criminoso que ele implora. Pai, se for possível. Mas o Pai não quer. É a hora de entregar o seu filho, o seu próprio filho, como ludíbrio ao poder das trevas. Traído por um dos seus apóstolos, abandonado pelos outros, renegado pelo primeiro deles, Jesus Cristo é, nas mãos de um bando de mercenários, objeto de escárnio e ultrajes. Vede-o, a ele, o Deus Todo-Poderoso esbofeteado. A sua face adorável, que constitui o gozo dos santos no céu, coberto de escarros. Flagelam-no. Enterram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. Põe-lhe por zombaria um manto de púrpura aos ombros, uma cana na mão. Depois fazem genuflexão diante dele, entre chacotas insolentes. Que abismo de ignomínias para aquele diante de quem tremem os anjos. Contemplai-o a ele, o Senhor do Universo, tratado como malfeitor, como impostor, posto em paralelo com um ladrão famoso, que a multidão lhe prefere. Vede-o, posto fora da lei, condenado e pregado na cruz entre dois ladrões.
sofrendo as dores dos pregos cravados nos seus membros, torturado pela sede, vendo o povo que ele encheu de benefícios menear a cabeça em sinal de desprezo, ouvindo os sarcasmos de ódio dos seus inimigos. O que? Salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo? Que desça da cruz, e então, só então, acreditaremos nele. Que humilhação e que opróbrios! Contemplemos o quadro impressionante dos sofrimentos de Jesus Cristo, traçado muito tempo antes pelo profeta Isaías. Não se pode omitir um só traço. Deve-se ler tudo, pois todos os pormenores têm tua significação. Muitos, ao vê-lo, ficaram estupefatos, pois estava desfigurado. O seu aspecto não era o de um homem, nem o seu rosto dos filhos dos homens. Já não tinha forma nem beleza para atrair os nossos olhares, nem aparência para excitar o nosso amor. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem de dor, que o sofrimento atingiu. Objeto diante do qual se cobre o rosto, estava exposto ao desprezo, abandonado. Na verdade, estava carregado com as nossas dores, e nós o considerávamos como um homem castigado por Deus e submetido à humilhação. Foi trespassado por causa de nossos pecados e despedaçado por causa das nossas iniquidades. O Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Maltratam-no, e ele submete-se ao sofrimento e não abre a boca. Semelhante ao cordeiro conduzido ao matadouro, a ovelha muda diante dos que a tosquiam. Foi supliciado por uma injusta condenação, e entre os seus contemporâneos, quem pensou que ele estava arriscado da terra dos vivos, que o sofrimento o atingira por causa dos pecados de seu povo? Porque aprouve ao Senhor despedaçá-lo pelo sofrimento. Será suficiente? Não, ainda não. O nosso divino Salvador não tocou ainda no fundo da dor. Olha a minha alma. Olha o teu Deus pregado na cruz. Já nada tem de humano. Tornou-se o refúgio desprezado de uma população furiosa. O seu corpo é todo ele uma chaga. A sua alma, como se fundiu sob os sofrimentos e os escárnios. E neste momento, diz-nos o Evangelho, Jesus soltou um grande brado. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus é abandonado por seu Pai. Nunca chegaremos a avaliar o abismo de sofrimentos que representa este abandono de Cristo por seu Pai. Há aqui um mistério, cuja profundeza nenhuma alma poderá sondar. Jesus abandonado por seu Pai. No entanto, não fez ele durante toda a sua vida a vontade do Pai? Não cumpriu ele a missão que recebera de manifestar o seu nome ao mundo? Não é por amor que ele se entrega? Oh, certamente. Então, por que motivo, ó Pai Celeste, castigais deste modo vosso amado Filho? Por causa do pecado do meu povo. Porque nesse momento Jesus Cristo se entregou por nós, a fim de dar uma satisfação plena pelo pecado. O Pai não viu no Filho mais do que o pecado de que ele se revestiu, a ponto de parecer que o pecado estava nele mesmo. Então, tornou-se um maldito. Seu Pai abandona-o, e ainda que no íntimo Jesus conserve a alegria inefável da visão beatífica, este abandono mergulha sua alma numa dor tão profunda que lhe arranca aquele grito de angústia infinita. Meu Deus, por que me abandonaste? A justiça divina, abrindo uma passagem livre para punir o pecado dos homens, caiu como uma torrente impetuosa sobre o próprio Filho de Deus. Se quisermos saber o que Deus pensa do pecado, devemos olhar para Jesus na sua paixão. Quando vemos Deus ferir o próprio Filho, a quem ama infinitamente com a morte na cruz,
compreendemos um pouco o que é o pecado aos olhos de Deus. Oh, se pudéssemos compreender na oração que Jesus, durante 3 horas, implorou a seu Pai: se é possível, Pai, que se afaste de mim este cálice, e que a resposta foi: não. Que Jesus teve que pagar a nossa dívida até a última gota de sangue, que, apesar dos seus gritos de angústia e das suas lágrimas, Deus não o poupou. Se pudéssemos compreender isto, teríamos um verdadeiro horror ao pecado. Que luz sobre o pecado não lança esta multidão de opróbrios, ultrajes e humilhações que oprimiram a Jesus Cristo? Quão grande devia ser o ódio de Deus ao pecado, para que assim ferisse a Jesus sem piedade, o esmagasse sob o peso do sofrimento e da ignomínia. A alma que deliberadamente comete um pecado contribui para as dores e ultrajes que caem sobre Cristo. Derramou amargor no cálice apresentado a Jesus durante a agonia. Estava com Judas para o trair, com os soldados para cobrir a sua face divina de escarros, para lhe vendar os olhos e esbofeteá-lo com Pedro para o renegar, com Herodes para o ridicularizar, com a multidão para reclamar furiosamente a sua morte, com Pilatos para o condenar covardemente num julgamento iníquo, com os fariseus que a Jesus Cristo cobriam com o veneno de seu ódio insaciável. Estava com os judeus para o escarnecer e encher de sarcasmos, e oferecer a Jesus no momento supremo para lhe apagar a sede, fel e vinagre. Eis a obra da alma que recusa submeter-se à luz divina. É a causa da morte do Filho único de Deus, de Jesus Cristo. Se nós um dia, voluntariamente, tivemos a desgraça de cometer um só pecado mortal, fomos essa alma, podemos dizer. A paixão de Jesus é obra minha. Ó Jesus pregado na cruz, sois o Pontífice Santo, Imaculado, a vítima inocente e sem mancha, e eu sou o pecador. O pecado mortal destrói a graça, princípio da vida sobrenatural. Além disso, o pecado extingue a vida na alma, rompe a união que Deus quer contrair conosco. Já vos disse que Deus quer comunicar-se a nós de um modo que excede as exigências da nossa natureza. Deus quer dar-se a si mesmo, não somente como objeto de contemplação, mas como objeto de união. Realiza esta união neste mundo na fé, pela graça. Deus é amor. O amor tende a unir-se ao objeto amado. Exige que o objeto amado seja um com ele. É assim o amor divino. É também este o amor de Jesus Cristo para conosco. O Pai envia-o para que ele se dê. Jesus Cristo vem para se dar. Dar-se de forma superabundante, como convém a um Deus, e suplica a seus discípulos que permaneçam nele. E para realizar esta união, nada lhe é penoso, nem as humilhações do presépio, nem a obscuridade e submissões da vida oculta, nem as fadigas da vida pública, nem as dores da cruz, para consolidar esta união. Institui os sacramentos, estabelece a Igreja e dá-nos o seu Espírito. Por sua vez, a alma, quando contempla todos esses passos divinos, tende a corresponder-lhe, a fim de se unir ao soberano bem. Ora, o pecado constitui por si mesmo um obstáculo insuperável a esta união. Como? Segundo a definição de São Tomás, o pecado consiste em voltar as costas a Deus para se virar para a criatura. É um ato conhecido, deliberado, pelo qual o homem abandona Deus, seu Criador, seu Redentor, seu Pai, seu amigo, seu último fim, por uma criatura qualquer. Neste ato há, o mais das vezes implicitamente, mas sempre essencialmente,
uma escolha. Essa criatura para a qual nos viramos torna-se a nossa escolha desse momento, enquanto isso depende de nós e a morte pode fixar-nos nessa escolha por toda a eternidade. Eis, portanto, o que é o pecado grave deliberado. Uma escolha feita de olhos abertos. É como se disséssemos a Deus: meu Deus, sei que proibis tal coisa, que se eu a fizer, perderei a vossa amizade. Mas apesar disso, quero fazê-la. É fácil compreender quanto o pecado mortal se opõe pela sua natureza à união com Deus. Não é possível, no mesmo ato, unir-se alguém a uma pessoa e abandoná-la. Ninguém, diz nosso Senhor, pode servir a dois senhores. Ama-se a um e odeia-se o outro. A alma que comete um pecado mortal prefere livremente a criatura e a sua satisfação a Deus e a lei de Deus. A união com Deus fica completamente anulada e a vida divina destruída. Tal alma torna-se escrava do pecado. O escravo do pecado não pode ser servo de Deus. Entre Belial e Jesus, entre Lúcifer e Cristo, há uma incompatibilidade radical e absoluta. Como Jesus Cristo é a fonte da nossa santidade, bem compreendeis que a alma que se aparta dele, pelo pecado mortal, aparta-se da vida. Essa alma, que só tinha vida sobrenatural pela graça de Cristo, torna-se pelo pecado o ramo seco, que já não recebe a seiva divina. É por isso que o pecado, que rompe totalmente a união estabelecida pela graça, chama-se mortal. Assim vedes que ele é um mal para nós, o mal oposto à nossa verdadeira felicidade. Aquele que ama a iniquidade é inimigo da sua própria alma. O pecado, destruindo em nós a vida da graça, torna-nos incapazes de merecer sobrenaturalmente. A alma em pecado nada pode merecer de condigno, com direito estrito e rigoroso, como merece aquela que possui a graça. Nem pode mesmo voltar a Deus. Se Deus dá a contrição, é por misericórdia, porque se digna abaixar-se até a criatura caída. Como sabeis, tudo é estéril para o céu na atividade de uma alma em estado de pecado mortal. Por mais brilhante que seja, aliás, esta atividade aos olhos do mundo, no domínio natural, ramo seco, não recebendo já a seiva divina da graça, por culpa própria, a alma que permanece neste estado é comparada pelo próprio Jesus Cristo à lenha seca, boa unicamente para ser lançada ao fogo para arder. Expõe a alma à privação eterna de Deus. Disse-vos que Jesus Cristo invoca sempre o seu Pai em favor dos discípulos, para que tenham a graça em abundância. Mas a alma que permanece em pecado já não pertence a Cristo, pertence ao demônio. Satanás substitui a Cristo nesta alma, opondo-se a Jesus Cristo. O demônio faz-se diante de Deus, o acusador na alma. Ela pertence-me, diz a Deus. Dia e noite a reclama, porque na verdade pertence-lhe. E suponhamos que a morte surpreende esta alma sem que tenha tempo de se arrepender. Essa hipótese nada tem de impossível, pois que é o mesmo Senhor que se empenha em nos prevenir de que virá inesperadamente, como um ladrão, quando menos esperarmos. O estado de aversão a Deus torna-se então inalterável. A disposição da vontade depravada, fixada no seu termo, já não é suscetível à mudança. A alma já não pode voltar ao bem último de que se separou para sempre. A eternidade não faz mais que ratificar e confirmar o estado de morte sobrenatural escolhido livremente pela alma que se separou de Deus. Já não é tempo de prova e de misericórdia. É a hora do juízo e da justiça. E esta justiça é terrível, porque Deus, ao vingar os seus direitos, até então, voluntariamente desconsiderados e obstinadamente desprezados, apesar de tantas solicitações
e chamamentos divinos, têm a mão pesada. Jesus Cristo quis, para o bem de nossas almas, revelar-nos esta verdade. Deus conhece a razão e a essência das coisas, por isso as julga infalivelmente, com uma exatidão infinita, sem que um só átomo de exagero deturpe os seus julgamentos. Porque tudo julga sem paixão. Deus é a eterna sabedoria, que tudo regula com peso e medida. Ele é a suprema bondade. Aceitou as satisfações abundantes que Jesus Cristo ofereceu na cruz pelos crimes do mundo. E, no entanto, quando soa a hora da eternidade, Deus persegue o pecado com ódio, com tormento sem fim. Nessas trevas, onde, segundo a palavra de nosso bendito Salvador, só há choro e ranger de dentes. Naquele inferno onde o fogo jamais se apaga, em que Jesus Cristo mostrava o mal rico, de coração duro, suplicando àquele que fora o mendigo Lázaro, que viesse pôr a ponta do dedo molhado em água nos seus lábios, abrasados pelo fogo, pois sofria cruelmente. Deus, cuja santidade e soberania são infinitas, sente até este ponto horror pelo não deliberado e obstinadamente respondido pela criatura aos seus mandamentos. Essa criatura irá, o próprio Jesus o disse, para o suplício eterno. É certo que este castigo do fogo, que jamais se apaga, é terrível. Mas que comparação haverá com a privação eterna de Deus e de Jesus Cristo? O que será sentir-se a criatura inclinada, com toda a energia natural do seu ser, para o gozo de Deus, e ver-se para sempre repelida por Ele? A essência do inferno é aquela sede inextinguível de Deus, que tortura a alma criada por Deus e para Ele. Neste mundo, o pecador pode distrair-se de Deus, ocupando-se das criaturas. Mas uma vez na eternidade, acha-se só em presença de Deus. E é para o perder para sempre. Só os que sabem o que é o amor de Deus podem compreender o que é perder o infinito. Ter fome e sede da infinita bem-aventurança e jamais a possuir. Apartai-vos de mim, malditos, diz o Senhor. Não vos conheço. Chamei-vos a compartilhar da minha glória e felicidade. Queria abençoar-vos com toda a bênção espiritual. Para isso dei-vos o meu Filho. Cumulei-o da plenitude da graça, para que ela transbordasse sobre vós. Ele era o caminho que devia levar-vos à verdade e à vida, pois aceitou morrer por vós. Deu-vos os seus merecimentos e as suas satisfações. Deu-vos a Igreja, deu-vos o seu Espírito. Há alguma coisa que não vos tenho dado com ele, para que pudesseis um dia tomar parte no banquete eterno que preparei para a glória deste Filho bem-amado? Tivestes tantos anos para preparar-vos, e não quisestes. Desprezastes com insolência as minhas solicitações misericordiosas. Rejeitastes a luz e a vida. Agora passou o tempo. Retirai-vos, malditos, pois não vos pareceis com o meu Filho. Não vos conheço, pois não tendes os seus traços. No seu reino só há lugar para irmãos que pela graça lhes sejam semelhantes. Retirai-vos, ide para o fogo eterno, preparado para o demônio e seus anjos, porque escolhestes o demônio. Pelo pecado, trazeis convosco a imagem do demônio, vosso pai. Nécio vós, que sentença! Que tortura ouvir esta palavra da boca do Pai Eterno. Malditos, não vos conheço. Então, diz Jesus, os pecadores clamarão desesperados. Montes, caí sobre nós, outeiros, cobri-nos. Mas todos esses malditos que o pecado separou para sempre de Deus, são condenados, como presas vivas, ao verme roedor do remorso que não morre, ao fogo que jamais se apaga, ao poder dos demônios, que então caem com furor e com toda a liberdade sobre as suas vítimas, ao mais amargo e triste desespero. Se o quererem, repetirão aquela palavra da Escritura, cuja evidência, tão terrível para eles,
compreendem bem a luz da eternidade. Sois justo, Senhor, e os vossos julgamentos são a própria equidade. Acham em si mesmos a sua justificação. A condenação que pesa sem fim sobre nós é obra nossa, o resultado da nossa vontade. Que desgraça aquela que, destruindo a vida divina na alma, acumula nela tantas ruínas e a ameaça com tão grande castigo. Se cometemos uma só vez um pecado mortal deliberado, merecemos ser fixados por nossa própria escolha para toda a eternidade. Devemos, pois, dizer a Deus: foi a vossa misericórdia que me salvou. O pecado é o mal de Deus, e Deus, por ser santo, condenou-o assim por toda a eternidade. Se amássemos realmente a Deus, teríamos para com o pecado os mesmos sentimentos que Deus. Está escrito de nosso Senhor: amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Peçamos-lhe, sobretudo na oração aos pés do crucifixo, que nos convida a participar deste ódio ao único mal verdadeiro da nossa alma. Longe de mim a ideia de estabelecer na nossa vida espiritual sobre o temor dos castigos eternos. Porque diz São Paulo: não recebemos o espírito de temor servil, o espírito do escravo que receia o castigo, mas o espírito de adoção divina. Todavia, não esqueçais que nosso Senhor, cujas palavras Ele próprio disse, são para as nossas almas princípio de vida, nos aconselha que temamos, não os castigos, mas o Todo-Poderoso, que pode perder para sempre, no inferno, o nosso corpo e a nossa alma. E notai bem que quando nosso Senhor faz aos seus discípulos essa recomendação de temor de Deus, faz como amigos. É uma prova de amor que lhes dá, fazendo despertar neles esse temor salutar. A Sagrada Escritura proclama: bem-aventurados os que temem o Senhor. Muitas páginas sagradas estão cheias de semelhantes recomendações. Deus exige de nós este tributo de santo temor filial, cheio de reverência. Há ímpios cujo ódio a Deus chega à loucura. Seriam capazes de desafiar o Todo-Poderoso. Não dizia um ateu: se há um Deus, estou pronto para suportar o seu inferno durante toda a eternidade, mas não me inclinarei diante dele? Insensato! Quem assim falava não seria talvez capaz de pôr o dedo na chama de uma vela, sem o retirar logo. Por isso, vede como São Paulo insistia com os cristãos para que fugissem de todo o pecado. Conhecia as incomparáveis riquezas de misericórdia que Deus nos dá em Jesus Cristo. Ninguém melhor do que ele as cantou. Ninguém as celebrou com mais vigor e santo entusiasmo. Ninguém soube, como ele, pôr em face da nossa fraqueza o poder e o triunfo da graça de Jesus. Ninguém como ele sabe fazer brotar nas almas tal confiança na superabundância dos merecimentos e das satisfações de Jesus Cristo, e, no entanto, ele fala do terror que se apodera da alma quando, depois de ter resistido tenazmente à lei divina, cai no último dia nas mãos do Deus vivo. Ó Pai do céu, livrai-nos do mal. Perigo das faltas veniais. Mas direis: por que fala-nos desta forma? Não temos horror ao pecado? Não temos a doce confiança de não nos acharmos neste estado de aversão a Deus? É verdade, e já que a vossa consciência vos dá este testemunho interior, dirigi abundantes ações de graças ao Pai, que vos transferiu do poder das trevas para o reino de seu Filho, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz eterna. Regozijai-vos também, porque Jesus vos livrou da ira que há de vir, pois pela graça de São Paulo fostes salvos na esperança, e tendes mesmo o penhor da bem-aventurança. Todavia, enquanto não ouvirdes a palavra de Jesus: vinde benditos de meu Pai,
Feliz sentença que fixará a vossa morada em Deus para sempre. Lembrai-vos que trazeis este tesouro divino da graça em vasos frágeis. O próprio Senhor diz que vigieis e oreis, pois o espírito está pronto, é certo, mas a carne é fraca. Não há só as quedas mortais, há também, e chego aqui a um ponto muito importante, o perigo das faltas veniais. É verdade que, mesmo repetidas, as faltas veniais, por si mesmas, não impedem a união radical e essencial com Deus. No entanto, diminuem o fervor dessa união, porque constituem um começo de aversão a Deus, derivado de uma complacência na criatura, de uma fraqueza na vontade, de um esmorecimento na intensidade do nosso amor para com Deus. Neste assunto, devemos fazer uma distinção necessária. Há as faltas veniais que nos escapam por surpresa e que resultam muitas vezes do nosso temperamento, que lastimamos, que procuramos evitar. São misérias que não impedem, de alguma forma, que a alma continue mesmo em grau alto de união com Deus. Atos de amor, uma boa comunhão, apagam tais faltas. Além disso, fazem-nos conservar a humildade. Mas o que é principalmente, é preciso temer, são as faltas veniais de hábito, ou plenamente deliberadas. Estas são um verdadeiro perigo para a alma e são um passo, muitas vezes real, para a completa desunião com Deus. Quando uma alma está habituada a responder por atos, se não de boca, um não deliberado à vontade de Deus, em matéria leve, pois trata-se de pecados veniais, esta alma não pode pretender guardar em si, durante muito tempo, a união divina. Por quê? Porque dessas faltas friamente aceitas, cometidas tranquilamente, que passam, sem que a alma sinta remorsos, ao estado de hábito não combatido, resulta necessariamente uma diminuição de docilidade sobrenatural, uma diminuição de vigilância, uma diminuição da nossa força de resistência à tentação. A experiência mostra que, por uma série de negligências deliberadas nas pequenas coisas, resvalamos insensivelmente, mas quase sempre fatalmente, em faltas graves. Irei ainda mais longe. Suponhamos uma alma que busca sinceramente a Deus em tudo, que o ama realmente e a qual acontece, por fraqueza, cometer voluntariamente uma falta grave. Não é impossível. Há no mundo das almas abismos de desalento. É uma enorme desgraça para esta alma, pois a união divina fica quebrada. Mas esta falta grave, passageira, é muito menos perigosa e, sobretudo, muito menos funesta para essa alma do que para outras, as faltas veniais de hábito ou plenamente deliberadas. Por quê? A primeira humilha-se, levanta-se e vai achar, na lembrança da falta que cometeu, um motivo excelente para se conservar e firmar na humildade, um poderoso estímulo para um amor mais generoso, uma fidelidade maior que nunca. Quanto à outra, as faltas veniais cometidas frequentemente sem remorso, constituem-na em um estado em que a ação sobrenatural de Deus é constantemente contrariada. Uma alma assim não pode, de modo algum, aspirar a um alto grau de união com Deus. Pelo contrário, a ação divina vai enfraquecendo. O Espírito Santo cala-se e esta alma, quase infalivelmente, cairá dentro em breve em faltas mais graves. Como a primeira, procurará, sem dúvida, entrar de novo na graça de Deus, mas entra menos por amor a Deus do que por temor do castigo. Depois, a lembrança da sua falta não será, como para a primeira, o ponto de partida de um novo ímpeto para Deus. Não tendo em si nenhuma intensidade de amor, continuará a viver uma vida sobrenatural medíocre, sempre exposta aos mais insignificantes golpes do inimigo e a novas quedas. Não é possível garantir a salvação, ainda menos a perfeição,
de uma alma que assim põe constantemente obstáculos à ação divina e que não faz sérios esforços para sair deste estado de tibieza. Pode acontecer, por fraqueza, por distração, por surpresa, cairmos em falta grave, mas, ao menos, nunca respondamos um não deliberado à vontade divina. Nunca digamos, mesmo só pela nossa conduta: Senhor, eu sei que tal coisa, embora ínfima, vos desagrada, mas quero fazê-la. Desde que Deus nos pede, seja o que for, mesmo o sangue do nosso coração, é preciso dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Senão, paramos no caminho da união, e parar é muitas vezes recuar, e quase sempre expor-se a graves quedas. Vencer a tentação pela vigilância, oração e confiança em Jesus Cristo. Estes hábitos de pecado deliberado, mesmo simplesmente venial, não se contraem de repente. Fixam-se em nós, bem o sabeis, só pouco a pouco. Vigiai e orai, diz nosso Senhor, para que não entreis em tentação. A tentação é inevitável. Estamos rodeados de inimigos. O demônio anda ao redor de nós. E o mundo envolve-nos com as suas seduções corruptoras ou com seu espírito tão oposto à vida sobrenatural. Por isso não está em nosso poder evitar a tentação. Ela é até, muitas vezes, independente da nossa vontade. É, sem dúvida, uma provação, por vezes muito penosa, sobretudo quando é acompanhada de trevas espirituais. Somos então inclinados a considerarmos felizes unicamente as almas que nunca foram tentadas. Mas Deus declara, pelo contrário, pela boca do escritor sagrado, que aqueles que suportam a tentação, sem, no entanto, se exporem, são bem-aventurados. Por quê? Porque, diz o Senhor, depois de terem sido provados, receberão a coroa da vida. Nunca desanimeis, portanto, por causa da frequência ou força da tentação. Tenhamos sim o maior cuidado com o tesouro da graça, afastando as ocasiões perigosas, mas tenhamos também plena confiança. A tentação, por mais violenta e demorada que seja, não é um pecado. As suas águas podem invadir a alma, como um terrível lodaçal. Mas estejamos tranquilos. Enquanto emergir a flor da água, a mais fina ponta da alma que é a vontade, é só esta ponta que Deus considera. Além disso, diz-nos São Paulo, Deus não permitirá que sejais tentados mais do que podem as vossas forças. Antes fará que da mesma tentação tireis novas forças para poderdes suportar. O grande apóstolo oferece-se ele próprio como exemplo. Diz-nos que, para não se orgulhar das suas revelações, Deus pôs o que ele chama um espinho na sua carne, figura da tentação. Deu-lhe um anjo mau para o esbofetear. 3 vezes, diz ele, pedi ao Senhor que me livrasse dele. E o Senhor respondeu-me: basta-te a minha graça, porque é na enfermidade do homem, isto é, fazendo-o triunfar dela pela minha graça, que se revela a minha força. Com efeito, a graça divina é o socorro que nos deve ajudar a vencer a tentação. Mas devemos pedi-la. Et orate. Jesus Cristo, na oração que nos ensinou, faz-nos suplicar ao Pai Celeste que não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Repitamos muitas vezes esta oração, já que Jesus quis pô-la em nossos lábios. Repitamo-la, apoiando-nos nos merecimentos da paixão do Salvador. Nada é tão eficaz contra a tentação como a lembrança da cruz do Senhor. Que veio fazer Jesus Cristo a este mundo, senão, em resumo, destruir a obra do demônio? E como é que a destruiu? Como é que lançou fora o demônio, segundo ele próprio diz, senão pela sua morte na cruz? Durante a sua vida mortal,
Nosso Senhor expulsou os demônios dos corpos dos possessos. Expulsou-os também das almas, quando perdoava os pecados a Madalena, ao paralítico e a tantos outros. Mas foi sobretudo, como sabeis, pela sua bendita paixão que arruinou o império de Satanás, precisamente no momento em que, fazendo morrer Cristo pelas mãos dos judeus, o demônio pensava triunfar para sempre. Recebeu o verdadeiro golpe mortal, porque a morte de Jesus Cristo destruiu o pecado e deu como direito a todos os batizados a graça de morrer para o pecado. Apoiando-nos, portanto, pela fé na cruz de Jesus Cristo, a sua virtude não está ainda esgotada. A nossa condição de filhos de Deus e a nossa qualidade de batizados, a isso nos dão direito. Pelo batismo, fomos marcados com o sinal da cruz. Tornamo-nos membros de Cristo, filhos da luz, participantes na sua vida e na salvação que nos concede. Desde então, unidos a Ele, que podemos temer? Digamos a nós mesmos: Deus ordenou a seus anjos que te guardassem em todos os teus caminhos, para que não tropeces. Por isso, 1000 inimigos caem à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e não serás atingido. Porque ele confiou em mim, diz o Senhor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Invocar-me-á, e eu o atenderei. Estarei com ele na angústia, para livrar e glorificar. O encherei de dias felizes, e farei ver a minha salvação. Peçamos, portanto, a Jesus Cristo que seja o nosso amparo na luta contra o demônio, contra o mundo, seu cúmplice, contra a concupiscência que está em nós. Como os apóstolos, sacudidos pela tempestade, clamemos: Senhor, salvai-nos, pois sem vós perecemos. E Jesus, estendendo a mão, nos salvará. Como Jesus Cristo, que para nos dar o exemplo e merecer-nos a graça de resistir, quis ser tentado, ainda que em razão da sua divindade, essa tentação foi puramente exterior, obriguemos Satanás a retirar-se, dizendo-lhe logo que se apresente. Só há um Senhor a quem quero servir e adorar. No dia do batismo, escolhi a Cristo, só a Ele quero ouvir. Com Jesus Cristo, nosso chefe, seremos vencedores do poder das trevas. Jesus Cristo está em nós desde o batismo. E Cristo, diz São João, é maior, sem comparação, do que aquele que está no mundo, isto é, do que Satanás. O demônio não venceu a Cristo. O príncipe deste mundo, disse Jesus, não tem em mim coisa alguma que lhe pertença. Portanto, não nos poderá vencer. Não poderá jamais fazer-nos cair no pecado, se vigiando sobre nós mesmos, tivermos unidos a Jesus e nos apoiarmos nas suas palavras e merecimentos. A alma que procura estar unida a Cristo pela fé está acima das paixões, acima do mundo e dos demônios. Tudo se pode levantar contra ela e Jesus Cristo a sustentará com a sua força divina, superior a todos os assaltos. No Apocalipse, Jesus Cristo é chamado o leão vencedor, que saiu vitorioso para tornar a vencer, porque pela sua vitória deu a seus sequazes o poder de, por seu turno, vencerem. Por isso São Paulo, depois de ter lembrado que a morte, fruto do pecado, foi destruída por Jesus Cristo, que nos trouxe a imortalidade, exclama: Portanto, graças a Deus que nos deu a vitória sobre o demônio, pai do pecado, a vitória sobre o pecado, fonte da morte, a vitória, enfim, sobre a própria morte, por nosso Senhor Jesus Cristo.